Agora, William Marham Branham não era uma teofania de Deus. O que muitos pregadores da mensagem do William Branham emprega em William Branham sendo uma teofania de Deus. William Branham não era uma teofania de Deus. William Branham era um homem, como eu, como você, como todos nós, mas escolhido e separado por Deus, mesmo antes de ele estar no ventre da sua mãe. E ele começou a ter visões desde os 18 meses de nascido. Chamar William Branham de Jesus é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Chamar ele de falso profeta também é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. William Branham não pode ser Jesus. Ele não morreu na cruz por mim, por você, por nós. Nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Na cruz, lá na cruz do Calvário, foi uma autenticação de que nós somos filhos e filhas de Deus. William Branham foi um agente de Deus que viria para corrigir, através da palavra, aquilo que estava fora de ordem, aquilo que estava fora do lugar. Mas ele era um homem, nascido de uma mulher, Ellen Branham, e de um homem, Charlie Branham. Ele teve a sua adolescência como qualquer criança, como qualquer jovem adolescente tem. Ele teve os seus altos e baixos. Mas Deus o separou, Deus o escolheu para ser o seu instrumento hoje nos nossos dias. Algumas das teofanias são encontradas nestas passagens. Algumas teofanias são encontradas nestas passagens. Gênesis capítulo 27, Gênesis capítulo 12, do versículo 7 ao 9. O Senhor apareceu a Abraão em sua chegada na terra, que Deus prometeu a ele e a seus descendentes. A ele e aos seus descendentes. Agora, os descendentes de Abraão não era apenas aqueles que viria pela linhagem de Jacó, que por sua vez veio da linhagem de Isaac. Mas aqueles que vieram por Ismael também era descendente de Abraão. Aqueles que vieram através dos 7 filhos de terra com Abraão também eram descendentes de Abraão. A diferença é que aqueles que vieram por Isaac, Jacó, José, eram sementes da promessa. E os demais eram gerados pela carne. Aí está a única diferença. Mas eram tanto herdeiro, descendente de Abraão, o tanto quanto Isaac era. No livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 ao 33, encontramos: um dia Abraão teve alguns visitantes. Um dia Abraão recebeu alguns visitantes na sua propriedade. 2 anjos e o próprio Deus. 2 anjos e o próprio Deus. E ele os convidou para ir à sua casa. E ele e Sara os
entretiveram, muitos comentaristas acreditam que este também poderia ser um exemplo de cristofania, uma aparência pré-encarnada de Cristo. Pré-encarnada de Cristo. Não de Jesus, mas de Cristo. Porque Jesus ainda não era nascido. Agora nós temos que tomarmos muito cuidado. Pessoas vão crer no que nós pregamos, vão descansar no que nós pregamos. Não basta pregar doutrina, só doutrina, ordem, condutas. Você não pode adulterar, você não pode trair a mulher, você não pode trair o marido, você não pode usar calça comprida, você não pode cortar cabelo, você não pode usar pintura, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tudo isso aí é ordem e conduta, é zelo. Mas nós temos que ser claros com as pessoas para mostrar para elas o invisível. O Deus invisível. Doutrina, ordem, conduta, maneira de viver, maneira de falar, maneira de agir, isso são coisas visíveis. Mas nós temos que mostrar para as pessoas que nós não somos apenas visível. Nós somos visível, mas temos o invisível em nós. E às vezes nós massacramos, batemos tanto na ordem, conduta, doutrina da igreja. O que é normal. Mas não damos às pessoas aquilo que realmente elas precisam para o seu crescimento espiritual. No livro de Gênesis 32, do 22 ao 30, Jacó lutou com o que parecia ser um homem. Jacó lutou com um homem que aparentemente parecia ser um homem. Jacó olhava e estava vendo um homem, mas era na verdade Deus. Versículo 28 ao versículo 30. Isso também pode ter sido um exemplo de cristofania. Cristo na teofania. Aí conecta-se o nome cristofania. Agora, hoje, nos nossos dias, jamais Cristo vai aparecer para nós em uma teofania para nos falar, para nos corrigir, para nos agregar, não. Hoje ele se manifesta a nós, a igreja, através do Espírito Santo. Ele dá um toque nos nossos corações. Ele fala a nossa alma, ao nosso coração. Eu estou chegando de uma viagem que eu fui até o Paraná, Presidente Prudente, com o pastor Ivanildo. E eu nunca em minha vida fui tão abençoado quanto eu fui nesta viagem. Porque não é só o que nós esboçamos para as pessoas, mas é o efeito que aquilo faz em nós. E nós contemplamos, vimos coisas sobrenaturais nesta viagem.
que somente quem esteve presente para saber o que Deus falou, o que Deus fez. Aqueles que não estiveram presentes, para eles não aconteceu nada, porque eles não fazem parte do quadro, eles não estavam no quadro. Mas aqueles que Deus tinha predestinado para estar no quadro, esses viram a manifestação de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, na forma de uma sarça ardente. Aquilo era Deus, mas para Moisés era apenas uma sarça ardente. Dizendo-lhe, uma voz sai daquela sarça, exatamente o que queria que ele fizesse. No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 9 ao 11, Deus apareceu a Moisés com Arão e seus filhos e aos 70 anciãos. No livro de Deuteronômio 31, 14 ao 15, Deus apareceu a Moisés e a Josué na transferência de liderança para Josué, quando Moisés teria que transferir toda a responsabilidade do seu ministério a Josué.